Ivan, tô com você, Ivan. Tô com você, Ivan. Tô com você, Ivan. Tô com você, Ivan. Submundo do crime, bastidores da polícia. Quando o Ivan chama, tá acontecendo alguma coisa. Vamos lá, Ivan. Confusão grande, vai, confusão grande. Aqui o pessoal aqui agora, aqui, olha só. Arrochando aqui o Bacuri, meu irmão, mostrando tudo aqui. É os ronianos chegando aqui no local, aqui vamos fazer logo o levantamento. Olha só, aqui um carro também, tá entendendo, ó? Confusão grande. Um carro, provavelmente produto de roubo. Nós vamos colher informações aqui com os operacionais. Comandante, quem tá no comando aí? Estamos aqui ao vivo para Meio Norte. Quem tá no comando? É o Sargento Pires. Sargento Pires. Tá chegando no... Tá aqui o Sargento Pires. Do Pires, nós estamos aqui ao vivo para Meio Norte, comandante. Estamos ao vivo aqui na Meio Norte. Tem como passar as informações do que se trata? A situação foi que alguns elementos nesse veículo estavam praticando alguns roubos. A gente conseguiu identificar a placa e hoje conseguimos localizar o veículo e conduzindo o veículo um cidadão, né? Abordamos e estamos conduzindo para a central de flagrantes, já que a vítima o reconheceu como praticante do roubo. Olha aqui, você é o assaltante aí que estava nesse carro, era? Era você que estava fazendo assalto aí? Era você? Ah, eu não quis falar, tá chegando aí, já foi reconhecido. A confusão aqui, meu amigo, é para fazer reconhecimento, já houve o reconhecimento. O comandante está chegando aqui, os ronianos, esse palio aqui, esse carro aqui, desde cedo está tendo informações, inclusive tem imagens que circulou hoje nas redes sociais dele praticando, sendo usado para a prática de assalto. E aí o comandante está ali, o Pires, eu vou conversar com ele novamente, né? Comandante, esse carro aqui é aquele que está rolando nas redes sociais que estava praticando de manhã, né? Sim, provavelmente tudo indica que seja eles. Já foi identificado já não há mais dúvida não. Então tá aí. Teve uma ocorrência que, inclusive, tem as imagens dos indivíduos em uns carros semelhantes a esse. Sim, semelhante a esse, e o indivíduo que foi localizado nesse veículo foi identificado por uma das vítimas, que prontamente reconheceu. Não teve dúvidas? Não. Tá certo, olha só, o veículo está aqui, está sendo apresentado nesse exato momento. Veículo esse que, olha só, se você foi vítima de um carro com essa característica aqui de placa ORU 6046, vamos olhar aqui se desse lado de cá tá tudo ok também, se bate. Pronto, tá batendo, ORU 6046, né? Tá aí, 6046, é o carro, é um veículo, e olha só. E aqui parece que está chegando mais uma história aqui, meu amigo. É agora o 13º BPM. É um atrás da outra, meu amigo. Tá chegando um na frente, é outro atrás. O negócio aqui é o que, como eu falo, Luiz, é o centro nervoso da confusão. É o centro nervoso das ocorrências. Já tem aí, ó, as imagens do Netinho mostrando para você aí, tá? O procedimento. Enquanto o Netinho está mostrando aqui, nós estamos em duas ocorrências. Uma de um veículo que estava supostamente envolvido em assaltos aqui na capital. Os ronianos fazendo todo o trabalho, conseguiram capturar o homem que já foi prontamente conhecido. Agora aqui chegando mais uma situação do 13º BPM, nós vamos colher informações do comandante para saber do que se trata. Tá certo, comandante? Estamos ao vivo, se trata de que essa confusão aí, comandante? Estamos ao vivo para Meio Norte? Quebra de medida protetiva, viu? Medida protetiva? Ok. Ela está sendo ameaçada, é isso? Vamos entrar aqui e eu volto aqui para falar. Tá certo, tá aí, o comandante aí, olha só. Segundo as informações, essa mulher está sofrendo ameaças, pelo que eu entendi, porque se é medidas protetivas, tem a ver com ameaças. E tá aí ela chegando agora, né? Acionou a polícia para mais uma vez aí salvar literalmente a sua vida. Os policiais agora vão fazer. Vai ter alguma condução agora, comandante? Vai ter uma condução? Tá certo, tá certo. Você pode só passar a informação? Quebra de medida protetiva, tá aí, olha só. Quebra de medida protetiva. E ele tá aqui, olha só, vamos ver se ele tá aqui por dentro aqui. Tá aqui, Netinho? Ele tá aqui, Netinho? Vamos ver aqui. O Netinho tá tentando buscar aí as informações, tentando encontrar o rapaz, né? Olha só. Tá vendo aí? Pronto, vai sair agora aqui, Netinho. Vai sair aqui agora aqui, ó. Vai sair, quebrou. Uma medida protetiva, tá aí o rapaz saindo agora. Ele tá chorando muito. Ô, o rapaz tá chorando. O que foi que houve? O senhor espancou sua esposa? O que foi que houve? O senhor maltratou ela? Por que chora? Por que chora? Por que você está chorando? Por que você está chorando? O senhor está arrependido? O que foi que aconteceu? O rapaz está aqui, olha só. Aí, o senhor quer falar alguma coisa?
Olha só, tá chorando muito. Tá chorando por Tá quê? chorando por quê? Por que chora? Mandou. Onde tá protetiva, tá chorando, tá emocionado, só tá emocionado. Olha aí, tá muito emocionado ele ali, rapaz, chegando ali. Ele disse que tá sentindo uma dor, não sei se é a dor da paixão, se é a dor do arrependimento, né? E a vítima chegou aqui, é a esposa. Então aí, né? Netinho mostrando tudo aí, meus amigos. A vítima tá ali, ele chorando muito. A vítima tá ele correndo ali, olha só. Lá vai ele, ó, correndo ali, porque pediu ajuda dos policiais. Porque, rapaz, ele chorando muito, dizendo que tá sentindo uma dor do coração, dor da paixão, que é? A dor de ser preso mesmo. A dor de ser preso, né? Olha, rapaz, quebrou medida protetiva, como diz o Silas. Dor jumenta, meu amigo. Ninguém sabe se é a dor da paixão, mas que ele tá chorando, ele tá. E essas são histórias que vêm pra cá, pro centro nervoso. Hoje, meu amigo, essa aqui é a 8ª matéria que nós fazemos hoje, buscando informações, literalmente no rastro da notícia, mantendo você muito bem informado, não só aqui no Piauí, como em vários outros estados do nosso Norte e Nordeste. É por isso que nós estamos aqui cobrindo tudo de fato e não deixando passar absolutamente nada, meu amigo Luiz Fortes e nossa queridíssima, idolatrada Salve Salve, Sheila Evangelista. Volto com vocês dois. E o pastor querendo sempre aparecer aqui, de vez em quando passando na frente da câmera, tá vendo aí? Ô, rapaz. Esse é Gaiato, pastor Gaiato. Esse é o famoso pastor Gaiato, aí ó. É da concorrente, só vai sair, a matéria dele só vai sair amanhã. E a gente já tá saindo agora. Dá uma rasteira nele aí.